Olá você, a gente vai continuar aqui a resolução de questões de contabilidade pública da Fundação Carlos Chagas, né? Concursos produzidos pela Fundação Carlos Chagas e a disciplina Contabilidade Pública aqui do site contas.cnt. Nós temos aqui o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013. A gente já falou disso quando a gente estudou aqui a questão de número 42. Vai ficar aqui o link se você ainda não viu a questão 42 e quiser ver a resolução dessa questão 42 que trata de balanço patrimonial, tá? Vai ficar o link então aqui para você acessar esta aula, esta videoaula da resolução 42. E aqui na sequência da questão nós temos alguns fatos contábeis que ocorreram no exercício 2014. Nós temos aqui vários fatos contábeis que nós vamos analisar para resolver aqui a questão 43. O que pede a questão 43? O valor do resultado patrimonial apurado no exercício de 2014. Esse resultado patrimonial, ele vai ser retirado aqui desses fatos contábeis, tá? Dessas transações ocorridas no exercício 2014. Bom, e a gente lembra para você que o resultado patrimonial, ele é retirado de qual demonstrativo? Da demonstração das variações patrimoniais. E esse resultado patrimonial, que está lá na demonstração das variações patrimoniais, ele é o resultado entre variação patrimonial ativa menos variação patrimonial diminutiva, que são fatos modificativos do patrimônio, VPA e VPD. Tá? Toda essa teoria, né, sobre variações patrimoniais ativas, variações patrimoniais diminutivas e variações patrimoniais qualitativas, a gente fala com bastante propriedade no curso Contabilidade Pública, né, no curso Contabilidade Pública do site contas.cnt. Se você já é aluno matriculado aqui no curso Contabilidade Pública, se você tiver com alguma dúvida, retorne lá para a aula Variações Patrimoniais. Se você ainda não é aluno do curso Contabilidade Pública, visite o site contas.cnt e veja como você pode se matricular no curso. Bom, voltando aqui. O valor resultado patrimonial apurado no exercício 2014, né? Como a gente falou, variações patrimoniais aumentativas menos variações patrimoniais diminutivas. Nós temos aqui vários fatos contábeis. O que a gente tem que fazer numa questão dessas, né? Essa questão aqui que é abordado, né, pela Fundação Carlos Chagas, pela FCC. Você que está se preparando para concurso da FCC ou que pretende se preparar e a banca vai ser a Fundação Carlos Chagas, estas questões aqui são semelhantes, são questões que exigem o raciocínio do candidato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar cada um desses fatos em variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva ou variação patrimonial qualitativa. E aí a gente vai encontrar o resultado. Vamos lá então. Quando nós temos a arrecadação de receitas patrimoniais, nós vamos ter então aqui uma variação patrimonial aumentativa. Então eu já vou colocar aqui num quadro, né, numa coluna de variação patrimonial aumentativa, o valor de 190. Empenho da despesa, empenho de despesa de pessoal e encargos sociais. Bom, nós temos que ver o seguinte, o empenho da despesa de pessoal e encargos sociais, a gente tem que raciocinar que neste momento aqui já está ocorrendo o fato gerador da despesa pública, que aí vai gerar uma contabilização de uma despesa pública no seguinte sentido: debita-se uma conta variação patrimonial diminutiva, que é despesa com pessoal, e credita-se uma conta salários a pagar, tá? Salários a pagar lá no passivo. Então nós vamos considerar esse empenho da despesa de pessoal como uma variação patrimonial diminutiva. E aqui na coluna da variação patrimonial diminutiva, a gente já insere o valor de
370. Retornando, empenho de despesa de juros e encargos da dívida. O mesmo raciocínio acima, também é uma variação patrimonial diminutiva. A gente já insere, o valor aqui de 120 na coluna da variação patrimonial diminutiva. Arrecadação de receitas de transferências correntes no valor de 200 é uma variação patrimonial aumentativa. Então a gente já insere aqui o valor 200, como variação patrimonial aumentativa. Vamos lá, pagamento de fornecedores do exercício de 2013. Olha só, embora tenha aqui pagamento de fornecedores, esses fornecedores são do exercício de 2013. O que nos leva aqui a raciocinar? O que essa informação, esse fato nos dá? Que está havendo um pagamento de restos a pagar. Essa despesa de fornecedores, ela já foi reconhecida patrimonialmente lá no exercício 2013, quando houve o empenho e liquidação da despesa. Então, ficaria mais ou menos como o lançamento que nós fizemos aqui, reconhecendo variação patrimonial diminutiva e fornecedores a pagar. Em vez de salários, ficaria aqui fornecedores a pagar. O que ocorre? Quando chega no final do exercício, temos aqui 2013, quando chega no final do exercício, esse valor não é pago, ele é inscrito então em restos a pagar. Como ele é inscrito em restos a pagar, o valor que será pago ou em 2014 ou no ano posterior, ele já não é mais reconhecido como uma despesa, porque ele já foi reconhecido em 2013, vai ser reconhecido apenas como uma saída de recursos. Então você deve ter bastante cuidado quando houver essas transações aqui, pagamento de fornecedores de exercícios anteriores. Então não é nem variação patrimonial diminutiva, tampouco uma variação patrimonial aumentativa. Vamos aqui, empenho de despesa de conservação e manutenção de bens imóveis. É uma variação patrimonial diminutiva, pelo mesmo raciocínio que conservação de imóveis, já aqui ocorrendo o fato gerador da despesa pública. Então, a gente insere aqui o valor de 230 na coluna de variação patrimonial diminutiva. Recebimento de caução de empresa contratada para execução de obras. Veja bem, este recebimento de caução, ou seja, a garantia, uma empresa, administração pública, contrata uma empresa para executar uma obra, ela deve, pela lei de licitações, a lei 8.666, depositar um valor de caução, uma garantia. Ocorre que, qual é a contabilização? Entra um valor aqui, ele recebe um valor em caixa de caução, mas ao mesmo tempo ele vai registrar uma obrigação. Por quê? Ao final desse contrato, se a empresa executou a obra tudo direitinho, essa caução vai ser devolvida para este construtor. Então nós temos aqui, na verdade, uma variação patrimonial qualitativa, e não uma variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, ou seja, nós não temos uma variação patrimonial quantitativa. Arrecadação de receitas de serviços no valor de 110. Ok, aqui é uma variação patrimonial aumentativa, está aumentando o patrimônio. Então a gente insere aqui o valor de 110. Vamos voltar aqui. Recebimento em doação de 2 tratores novos de uma entidade do setor público. Bom, o recebimento de bens, seja ele bens móveis ou bens imóveis, ele vai gerar um aumento do patrimônio, não é isso? No caso aqui nós temos recebimento de 2 tratores, então veja bem, como é que vai ficar a contabilização? Vai aqui ter um débito lá de bens móveis, porque são 2 tratores, e vai se creditar uma variação patrimonial aumentativa pelo recebimento desses 2 tratores. Então nós temos uma variação patrimonial aumentativa e a gente insere aqui na coluna o valor de 280. Voltando aqui, pagamento de despesas orçamentárias empenhadas no exercício de 2014, 580. Veja bem, esse pagamento de despesa, ele está parecido com esse pagamento de fornecedores. O ato de pagar a despesa orçamentária,
é uma saída de recurso. Na verdade, é o quê? É uma variação patrimonial qualitativa. Por exemplo, se nós, aqui neste exemplo que nós contabilizamos, variação patrimonial diminutiva a salários a pagar, neste momento, o que vai ocorrer aqui? O pagamento dessa despesa empenhada em 2014. Vai se pagar, então, debitar a conta salários a pagar pela diminuição lá do passivo e vai creditar a conta de disponibilidade ou caixa pela saída do recurso. Então, na verdade, isso aqui é o quê? Uma variação patrimonial qualitativa. Não vai entrar, então, como uma variação patrimonial quantitativa. O que nós temos agora? Doação de 2 imóveis adquiridos em 2012. Doação de 2 imóveis vai ser uma variação patrimonial diminutiva, contrariamente ao que ocorreu aqui no recebimento de 2 tratores, nós vamos ter aqui um débito em variação patrimonial diminutiva e nós vamos creditar aqui lá no imobilizado, né, porque ele está doando 2 imóveis. Então, nós temos aqui uma variação patrimonial diminutiva, tá, pelo valor de 300. Na sequência, nós temos arrecadação de receitas tributárias, é uma variação patrimonial aumentativa, tá, no valor de 450, recebimento de receitas tributárias, né, arrecadação de receitas tributárias. E, por fim, nós temos pagamento de obrigações trabalhistas do exercício 2013. Olha só, que é o mesmo raciocínio, tá, que nós temos aqui do pagamento de fornecedores, nós vamos ter agora pagamento de obrigações trabalhistas, que é uma variação patrimonial qualitativa, não entra na nossa contabilização. O que resta a gente fazer agora? Vamos fazer aqui a soma algébrica, variação patrimonial aumentativa. Nós vamos ter aqui 190 mais 200 mais 110 mais 280 mais 450. Nós vamos ter 1.230. Variação patrimonial diminutiva. Nós vamos ter 370 mais 190 mais 230 mais 300. Nós vamos ter aqui o valor de 1.020, tá? Então aqui, variação patrimonial diminutiva, variação patrimonial aumentativa, nós vamos subtrair 1.230 de 1.020, tá? 1.020, nós vamos ter quanto aqui? 1.230 menos 1.020, nós vamos ter 210, então aqui, olha só, letra A é a nossa alternativa correta, tá? Letra A. Então, esse resultado patrimonial, que é variação patrimonial aumentativa menos variação patrimonial diminutiva, para isso nós temos que analisar cada dessas transações, né, que ocorreram aqui no exercício de 2014. A questão nos dá o balanço patrimonial, mas nós não vamos utilizar nessa questão do resultado patrimonial do exercício de 2014. Temos que analisar o que é variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva, e aí nós encontramos, né, como a gente falou aqui para você, a gente exemplificou e fizemos a análise, encontramos o valor de 210, encontrando, portanto, letra A nessa questão 43, né, uma questão do concurso produzido para o Conselho Nacional do Ministério Público, a banca Fundação Carlos Chagas. Então está aí. Se você quiser conhecer mais sobre contabilidade pública, não deixe de visitar nossa página www.contas.cnt.br e veja o nosso curso Contabilidade Pública. Olha só, espero você para a gente resolver a próxima questão, que é a questão 44 ainda deste comando dessa questão, que fala de restos a pagar.